Meus queridos, cardiomiopatia hipertrófica, vamos conversar? A gente acha que é incomum, mas tem muito paciente que tem e a gente pega muito no consultório. Dr. Júlio Narrais, cardiologista, vamos conversar um pouquinho para vocês compartilharem com um parente, com alguém que tenha, alguém que vocês conhecem, e a título até de conhecimento mesmo, de informação. A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença genética, é uma hipertrofia, é um aumento do músculo do coração. A maioria das vezes ela é septal, mas ela engloba outras áreas. E o que isso leva? A uma obstrução na saída de sangue do músculo do coração, do ventrículo esquerdo. E o risco maior é de morte súbita, a pessoa morrer por arritmia, ou morte súbita. Mas ela leva também a riscos de fazer fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia, né? E os sintomas são síncope, que é um desmaio, uma perda rápida da consciência, dores no peito, falta de ar e aí às vezes uma arritmia. O que a gente tem que se preocupar? Quando o paciente tem que fazer o Holter anual, tem que fazer um ecocardiograma para avaliar realmente se tem padrão obstrutivo ou não. E um exame que é muito importante fazer, que muita gente negligencia, é a ressonância magnética. A ressonância ela vai mostrar para a gente o grau de fibrose que tem no músculo cardíaco. Isso aí é prognóstico. Então, o que tem que fazer? O paciente que tem um diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica tem que rastrear a família. Os filhos, a partir dos 12 anos, faz um ecocardiograma todo ano até os seus 18 e depois a cada 3 anos. E fazer também o exame genético. Se fizer o exame genético e o paciente que tem der negativo, aí não precisa fazer o rastreamento das crianças, né, dos filhos. Mas os parentes de primeiro grau, pai, mãe, né, é importante fazer, os avós, né, no caso do paciente em si, os de primeiro grau, tá? Para rastrear a cardiomiopatia hipertrófica. E quais são as complicações da morte súbita? Quais são os riscos maiores da morte súbita? Muita fibrose no músculo cardíaco, que a gente vê pela ressonância, quando você tem uma hipertrofia muito importante do septo, acima de 30 milímetros, padrão obstrutivo, arritmias no Holter, história de morte familiar na família, né? De paciente de primeiro grau, irmãos, né? Os pais, como eu disse, precoce, principalmente antes dos 30 anos. Então procure um médico realmente que entenda, que possa acompanhar a família como um todo e fazer o diagnóstico preciso e evitar que você tenha uma complicação maior que a morte súbita. E esses pacientes com indicação de alto risco de fazer uma morte súbita, que seria uma arritmia com uma parada cardíaca, tem indicação do CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, que é um aparelhinho que quando entra na arritmia ele corta, ele faz um choque, né? E aí ele reverte o ritmo e não deixa o paciente entrar em morte súbita. E o exercício, em alguns pacientes, ele não é proscrito, tá? O exercício de leve a moderada intensidade, uma academia, uma musculação, uma caminhada, tranquilo. O que não pode fazer é exercício de competição, tá? Fazer uma maratona, jogar futebol, esporte competitivo, tá? Fazer um hit, correr, parar, isso não pode fazer, isso é proscrito. Fora isso, está liberado o exercício. Um abraço para vocês, queridos.